Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Mateus 7, verso 21. Mateus 7, verso 21. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus que diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, diz Jesus. Versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Então aqui são falas do próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E eu quero falar nessa noite sobre um dia inevitável. Haverá um dia que é um dia inevitável. Todos terão que encarar esse dia. Não há ninguém que escape de passar por este dia. Um dia inevitável. Quantos já tiveram dias ruins que você não queria ter passado por eles? Quantos já tiveram dias ruins? Eu já tive alguns dias ruins, né? Mais de um dia ruim. Ou seja, tive vários dias ruins. Você também já deve ter passado por aqueles dias que você, poxa vida, eu não queria ter passado jamais por esse dia, né? Meu pai está aqui, minha irmã está lá. Tivemos não um, mas vários dias, né, pai? Onde a minha irmã, acometida de uma enfermidade gravíssima, né? Dias tortuosos, dias embaraçosos, nós não sabíamos o que fazer. Dias de muita dificuldade, dias de lágrimas, de choro, de necessidades financeiras, foi se acabando. Ou seja, certamente meu pai jamais queria passar por aquilo, e minha irmã também, nem a família. Mas não foi possível evitar aqueles dias. Mas graças a Deus que dias maus, eles também se findam, amém? Eles acabam. E hoje minha irmã está aí trabalhando todo dia, sorridente, é uma bênção na minha vida. Amém? Ou seja, há dias difíceis e há aqueles outros dias, aqui nessa vida, que pode melhorar. Mas o fato é, tem dias que são ruins, e que ainda que eu não queira passar por eles, eu não consigo, não tenho controle sobre todas as coisas. Só há um que tem controle sobre os eventos que acontecem. Nós não temos. Ainda que nós imaginamos ser fortes, ainda que nós imaginamos muitas vezes por nós mesmos, vamos vencer, vamos conseguir, vou sair dessa. Olha, somente um tem controle sobre todas as coisas, amém? Somente um é todo capaz. Então, dias difíceis acontecem nas nossas vidas, amém? São inevitáveis, mas como eu disse, dias podem melhorar. Está ruim hoje, amanhã melhora, mas haverá um dia, que não vai ter uma outra opção. Ninguém vai escapar daquele dia. E ainda que alguém imaginasse, eu vou escapar daquele dia, não teria uma outra possibilidade, ou um dia depois, para que fosse melhor para ele. Depois daquele dia, já é a conclusão, já é uma consequência boa ou uma consequência ruim. Que dia é esse que eu me refiro? É o dia do juízo final, o dia do grande juízo final. Um dia inevitável para todo ser humano, seja aqueles que já partiram dessa vida acreditando em Cristo e se submetendo a Ele, até aqueles que
passaram toda uma vida rejeitando o Senhor Jesus. Ou seja, todos terão que se comparecer diante do juiz. Um dia que não tem como adiar a audiência. Não será possível mudar o veredito. Ao chegar lá, eu já preciso estar preparado. Não terá mais como mudar nada naquele dia. Amém? Um dia inevitável e inalterável. Como eu tenho orado a Deus e estudado, do lado de cá da morte, do lado de cá da sepultura, tudo ainda é possibilidade, amém? Tudo ainda pode mudar. Se a vida está ruim, pode melhorar. Se eu estou doente, eu posso sarar. Do lado de cá da sepultura, tudo ainda pode mudar, amém? Mas depois da sepultura, a depender de como eu cheguei lá, nada mais muda. O que muda é consequências boas para uns, terríveis para outros. Então, um dia inevitável. Meus amados, haverá este grande dia. Um dia em que ninguém vai conseguir escapar dele. Um dia que não será adiado. Pastor, mas o que vai acontecer naquele dia? Por exemplo, hoje nós estamos aí vencendo um dia, né? Dia de domingo. Muitas coisas podem acontecer hoje. Na minha pessoa, na minha casa, aconteceu muitas coisas. Eu pude orar a Deus, estudar a palavra de Deus. Eu pude brincar com a minha filha. Eu pude brigar com a cachorra que fez algumas coisinhas erradas no quintal. Ou seja, algumas coisas aconteceram nesse dia. Mas naquele dia, o que vai acontecer, pastor? Porque haverá um dia inevitável para toda a humanidade. Haverá esse dia. E naquele dia haverá, primeiramente, haverá surpresa. Haverá surpresa. Nós estamos aqui, meus amados ouvintes, diante de um texto. Eu vou ler novamente o versículo 21, que diz o seguinte para nós: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí o verso 22 diz para nós o seguinte: muitos me dirão naquele dia inevitável, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Jesus está falando, o juiz naquele momento. Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas? Aí eu fiz muitas coisas boas na vida. Ora, e agora não há mais o que fazer? Então naquele dia haverá surpresa. Por quê, pastor? Porque muitos que estão neste mundo hoje imaginam que estão seguros. Imaginam que ao findar essa vida está tudo bem, eu fiz algumas coisinhas boas. E aí o grande juiz que a Bíblia fala não é como o juiz humano que é corrupto. Não há erro nele, não há falha. Está tudo registrado, amém, irmãos? E ele é justo, nada passará desapercebido. E o grande juiz, meus amados, que muitos vai olhar, Senhor, Senhor, mas eu não fui um religioso, mas eu não fiz obras boas, mas eu não profetizei tudo em teu nome. Então haverá surpresa, porque aqueles que nós olhamos e imaginamos, aqueles vão para o céu. Olha, muitos destes não vão entrar no céu. Haverá surpresa. Amém? Jesus aqui se referindo a um povo que se intitulava um povo de Deus, que se achavam já herdeiros do reino de Deus, como muitos hoje estão mais ou menos assim, imaginando que já estão seguros, imaginando que aquilo que eles fazem já é o bastante para os levar ao céu. E naquele dia haverá grande surpresa. Senhor, Senhor. Jesus disse que haverá muitos, mas muitos mesmos, que não entrarão no reino dos céus. Por quê, pastor?
Deus é tão ruim assim? Não, não, porque eles rejeitaram o Salvador enquanto aqui estavam. Lembra? Do lado de cá tudo é possibilidade, amém? Eis aqui o momento, a oportunidade você está tendo agora de se preparar para aquele grande dia. Depois não há mais espaço, não haverá opções, não haverá como mudar a decisão. Amém? Então no verso 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Meus amados, aqui nós vemos que é apresentado um tipo de pessoa que parece então que está com as mãos cheias de bons frutos, de obras aparentemente boas. Como pode essas pessoas não entrar no céu, pastor? Porque muitos vai dizer para Jesus: olha, mas eu não fiz isso, Jesus. Mas eu não profetizei em teu nome. Mas eu, a Bíblia diz, não expulsei demônios. Em teu nome não fiz muitas maravilhas. Muitos hoje se gabam exatamente assim. Ah não, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz nada de errado para ninguém. Ah, eu dei coisas para as pessoas, eu dei comida, eu dei vestimenta, eu dei água, eu recebi pobres em casa. Ou seja, nesse dia muitos vai alegar para Jesus que eles fizeram muitas coisas enquanto estavam aqui. Ora, o texto mostra para nós que há muitas pessoas que naquele momento, naquele grande dia, vão aparecer com mãos cheias de benfeitorias, com mãos cheias de frutos, de boas obras. E por que elas então não entrarão no reino dos céus? Por que será? Porque essas obras, elas não decorrem da boa vontade de Deus. São obras apenas pensamentos, aquela ideia de que não, eu fiz, eu mereço ir para o céu. Não é a obra que salva, e a obra que salva é a obra de Jesus Cristo. É a obra de Jesus Cristo. Então não é eu fazer para merecer, é eu receber imerecidamente aquele que fez tudo por nós na cruz. É o Senhor Jesus. Amém? Então, haverá surpresa naquele grande dia. Não pense você que vai poder escapar dele. Não pense, eu estou aproveitando a vida, mas vai chegar um dia que você vai ter que se apresentar diante do Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Grandes e pequenos, diz a palavra de Deus. Os mortos, aqueles que morreram, seja crente ou descrente, vai chegar um dia que eles serão julgados de acordo às suas obras. De acordo às suas obras. Então, meus amados, muitos vão alegar que fizeram milagres, que realizaram coisas boas, todas essas coisas feitas com a ideia, de que foi feita no nome do Senhor. Eu fiz porque Deus espera que eu faça essas coisas boas, e é verdade. Mas não é isso que faz de nós pessoas que vai habitar no céu. E aí, a estas pessoas que imaginam que irão para o céu porque estão fazendo alguma coisa para merecer ir para o céu, olha o que diz o verso 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como assim? Então, ele vai dizer isso para nós? Não, para um grupo de pessoas que vão tentar argumentar com Jesus sobre coisas que eles fizeram aqui, coisas que para eles estavam tranquilos, que eram o suficiente para garantir para eles o céu. Então haverá essa grande surpresa, porque a estas pessoas, Jesus vai responder para elas, sabe o quê? Nunca vos conheci. Por que será, pastor? Porque não são frutos decorrentes da vontade de Deus. Eu quero que você, que pode, abra Apocalipse 20. Apocalipse, capítulo 20. Tratando sobre o juízo final, verso 11, diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele,
de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta, a Bíblia diz, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Olha só, a Bíblia revela para nós que haverá uma grande surpresa naquele grande dia do juízo. Haverá grande surpresa naquele grande dia. Interessante isso aqui. A Bíblia fala para nós que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, depois do juízo, aquele que não achou o seu nome escrito no livro da vida, este vai sofrer a segunda morte, né? Será lançado no lago de fogo, aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida. Então não é tanto fazer. Muitos fazem muitas coisas e muitas delas são coisas boas, mas elas não têm ainda o nome escrito no livro da vida. Não tem. E aí naquele dia Jesus vai dizer: afasta de mim, não te conheço. Por que Jesus vai falar isso? Porque enquanto você teve oportunidade, você não quis ter relacionamento com Ele. Você precisa agora, a oportunidade é agora de você ter intimidade real. Não é apenas falar, Deus é bom, desejar a bênção de Deus para outros. Amém. Mas é importante saber se Deus de fato habita na minha vida, habita no meu coração. Amém? Eu preciso conhecê-lo agora. Amém? Então naquele dia haverá grande surpresa, porque muitos que imaginam que entrarão no céu, estes não poderão entrar. Mas Jesus terá que dizer: não vos conheço, não vos conheço. Que tristeza, não é verdade? Pastor, mas o que terá mais naquele grande dia? Naquele dia inevitável. Nós já vimos que haverá surpresa, porque um grupo de pessoas que imaginamos que vai estar no céu não vai estar. Será eu e você que vai ter essa surpresa? Procure pensar e examinar o seu coração e prepare-se, amém? Prepare-se. Então, neste dia que é inevitável, você terá que passar por ele, haverá, sabe o que mais? Haverá a tentativa de se justificar. Haverá surpresa, porque este não vai entrar, imaginava que ia entrar, e aí aquele que imaginava que ia entrar, ele vai fazer o quê? Vai se justificar diante de Deus. Vai querer achar uma alternativa. Mas como eu disse, depois da sepultura não há mais como mudar. Tudo agora é imutável. Não há mais oportunidade. Já está decidido. De acordo com os registros nos livros. Você precisa certificar agora se já tem o seu nome escrito no livro de Deus. Amém? Então, naquele dia haverá a tentativa de se justificar. E aí eles vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos, não falamos em Teu nome, não fizemos muitas coisas. Vão ficar tentando justificar-se diante de Deus, mas não vai ter justificativo, não vai ter como justificar. É diferente de você não ir no seu emprego hoje e amanhã você chegar lá e falar para o seu gerente, seu patrão: olha, o pneu da moto furou, o pneu do carro furou, deu problema, eu não pude chegar. E aí o patrão vai lá: não, tudo bem, está tudo beleza, vamos esquecer essa página aí. Naquele dia não tem como mudar as coisas, é inalterável. É agora que você precisa decidir, chegar lá pronto, naquele dia inevitável para a sua vida, amém?
É agora que você tem que se preparar. Então muitos vão tentar. Pode ser que até você tenha feito muitas coisas, né, dignas de nossa atenção, coisas louváveis, coisas boas. Mas lembra, não é nossa bondade, né, que nos leva a Deus, não. Ninguém é bom o bastante para merecer o céu. Ninguém. Então quem vai para o inferno é quem é ruim demais. Só vai para o céu quem se acha bom. Ninguém merece ir para o céu. Vai para o céu quem pega o caminho que leva ao céu, amém? Agora, quem é que vai para o inferno? Quem rejeita o caminho que leva para o céu. Entenderam? Não está em nós a salvação, está no caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. Tem que andar por Jesus, amém? Então não há ninguém ruim demais no mundo que não possa ser salvo. Você é alguém que já deve ter ficado surpreso com alguma pessoa, talvez aqui nesta igreja, você olha para ela e fala, fulano de tal fazia isso, aquilo, outro, e agora serve a Deus, agora só fala de Deus, agora diz que vai para o céu. Por que será que essa pessoa vai para o céu? Mas ela não era uma pessoa ruim, como eu, por exemplo, que fazia tantas coisas, e muitos aqui podem testificar isso? Por que agora eu tenho essa visão, este entendimento? Porque eu me acho capaz, bom o bastante para ir para o céu? De maneira nenhuma, não há nada de bom em mim. Tudo o que há de bom em mim é por causa do Senhor Jesus. E a salvação que eu tenho certeza que tenho, está na pessoa de Jesus. Então não imagine que você vê alguém fazendo, furtando, matando, essa pessoa merece o inferno, é imperdoável. Ninguém é imperdoável enquanto está vivo, amém? Todos que estão aqui nessa noite, todos podem ter o perdão de Deus ainda hoje, amém? Todos podem ter certeza do céu, todos podem habitar no descanso eterno, que foi preparado para o ser humano, amém? Então todos podem, mas é preciso pegar o caminho que leva lá, amém? Então ninguém vai para o inferno porque fez muita coisa ruim, não. E ninguém vai para o céu porque fez muita coisa boa, não. Quem vai para o céu é porque pegou o caminho certo. E quem vai para o inferno é porque não quis pegar o caminho certo. Ponto final. A salvação está em Jesus, amém? Ele é o eu sou. Ele é o caminho, amém? Então, meus amados ouvintes, não adianta tentar se justificar naquele dia, porque não vai ter escape, não vai ter escape. Eis o momento de você decidir, e decida bem, amém? Decida bem, porque não é o que você imagina que fez que vai te levar para lá. A Bíblia fala no livro do profeta Isaías, 64, verso 6, que todos nós, ouça-me, a palavra de Deus diz isso sobre o ser humano, na sua naturalidade. Todos nós somos como um homem imundo, todos nós. E que as nossas melhores obras são como o trapo da imundícia. Veja bem, aquilo que nós imaginamos que é bom o bastante para nós ir para o céu, diante de Deus é pequeno demais. As nossas melhores... Por que as nossas melhores obras é como o trapo da imundícia? Porque nós somos tão falhos, tão pecadores, que até quando vamos fazer algo bom, às vezes ainda fazemos com o coração errado. O pecado está dentro de nós. Nós precisamos então, meus amados, a única saída é recorrer a um Salvador. A um Salvador. Não há escape então para ninguém. A única saída é recorrer. Um dia eu fiz isso e hoje eu sou feliz, amém? Nós cantamos, sou feliz com Jesus. Então, meus amados, eu quero abrir também Isaías 65. Então, só relembrando o que eu acabei de mencionar, o Isaías 64, verso 6, diz o seguinte: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, olha só, como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha só,
Se Deus atentar para isso, não há ninguém que escape. Ele precisa olhar para mim e achar na minha vida um sangue que é perfeito, é o sangue de Jesus. Aí Ele me aceita. Mas se Deus olhar para mim, o pecado que há em mim não pode ser aceito diante de Deus. Eu preciso então da obra do Senhor Jesus, amém? Então haverá tentativa de se justificar. No capítulo 65 de Isaías, veja que aqui descreve para nós um povo que realizava coisas que imaginavam ser coisas dignas de Deus atentar. Eles realizavam sacrifícios, né? Eles queimavam incenso sobre altares. Talvez isso você comece a assimilar alguma coisa, talvez isso faz te lembrar de alguma coisa. Muitos sacrificam, né? Muitos pagam promessas, muitos acendem incenso nos altares. Muitos até dizem para o outro, olha, não fica muito perto de mim, porque eu sou mais santo que você. Então muitos se acham já bons o bastante, e eles entendem, eu vou para o céu. Então o texto aqui descreve um povo assim, um povo que realizava algumas coisas, alguns rituais religiosos, e imaginavam que isso era bom. Mas aí eles têm uma resposta do Deus Todo-Poderoso, e ele diz no verso 2, estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Aquela ideia, né? O meu pensamento carnal, humano, não, do jeito que eu estou, eu acho que eu não preciso fazer o que o pregador está falando e minha palavra está falando. Porque, de acordo com o que eu estou pensando aqui, não estou tão ruim assim não. Eu faço algumas coisas aí, eu imaginava exatamente isso. E aí, Provérbios capítulo 14, verso 12, vai dizer que há um caminho que ao homem parece direito, mas no final é morte. Então, nós andamos conforme o nosso pensamento dirige, né? E nós imaginamos, não, tá bom, o caminho que eu estou andando, mas Deus diz que andam por um caminho que não é bom, E se nós não andamos no caminho que é bom, logo este caminho não vai levar ninguém a Deus. Amém? Então muitos andam exatamente assim, eles fazem sacrifícios, eles acendem incenso, eles fazem muitas coisas religiosas, mas essas coisas não são feitas, não são frutos dignos de arrependimento. A palavra de Deus diz que nós precisamos produzir frutos, obras dignas de arrependimento. Ou seja, são coisas que nascem na nossa vida, que são realizadas, atos de vida, atitudes, palavras, ações decorrentes de um coração que foi completamente mudado pelo Senhor. É destes frutos que o Senhor espera. É esses frutos que dizem se nós somos já do pastor ou não. Amém? Então, meus amados, o texto descreve pessoas que imaginavam que estava tudo bem, né? Pessoas que diziam até mesmo ser melhor que outras. Mas é um povo que diz Deus no verso 3, povo que de contínuo me irrita diante da minha face. Será que nós não somos essas pessoas que ainda que imaginamos que somos religiosos, mas será que nós não temos irritado a Deus? Será que tudo o que fazemos não passa de mera religiosidade, não quero que você pense diferente, mas talvez nós não estamos sendo sinceros para Deus, estamos sendo falsos, hipócritas. E a Bíblia diz, ainda que fazem muitas coisas, mas essas pessoas têm me irritado. Meus amados, e aí o verso 5 vai dizer que dizem, fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estas pessoas, Deus diz, sabe o quê? São fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Olha só o que diz a palavra de Deus. Meus amados, haverá então tentativa de se justificar naquele grande dia, mas não será possível. Não será possível. Pense sobre isso, amém?
haverá um grande dia. Naquele dia haverá grande surpresa. E naquele dia haverá muitas pessoas tentando achar um argumento, tentando se justificar por que não fez do jeito que tinha que fazer. Não vai ter mais como mudar. Já acabou. Já acabou. Você acha que vai viver eternamente aqui? Vai chegar um dia da morte. E depois da morte vem o juízo. E se você não estiver preparado para o juízo, vem a segunda morte, lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Isso não é brincadeira. Não é como queimar o dedo fazendo ovo, né? Isso é terrível. Mas naquele dia, muitos vão tentar se justificar. Agora, será que vai ser possível se justificar diante de Deus? Vai ser possível? Não vai ser possível. E se não vai ser possível, então, se justificar, o que é que vai acontecer naquele dia? Grande tristeza. Haverá grande tristeza. Ao pensar que pode ter pessoas aqui que podem passar por essa situação. Mas não é desejo de Deus, amém? Mas naquele dia, pessoas vão tentar se justificar, não vai conseguir. Então haverá grande tristeza. Eu vou voltar no texto que nós estávamos lendo, Mateus 7, verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então haverá uma grande tristeza naquele grande dia. Porque ao tentar se justificar, Jesus não vai reconhecer como ovelha dele. Porque para ser ovelha de Jesus, eu preciso seguir o bom pastor agora, enquanto eu tenho oportunidade, amém? Quando o pastor fala, a ovelha, ela reconhece a voz do pastor. Assim também, a ovelha, ela sabe quem é o seu pastor. E o pastor conhece as suas ovelhas. Então, quem chegar no dia do grande juízo e não era ovelha do Senhor Jesus, ele não vai reconhecer. O pastor, ele reconhece de longe a voz. Amém? Então, Jesus vai ter que dizer: nunca vos conheci. O verbo conhecer aqui é o mesmo que está lá em Gênesis capítulo 4, lá no começo da palavra de Deus, versículo 1, quando fala do momento íntimo entre um casal, Adão e Eva, o primeiro casal a habitar a terra. E a Bíblia fala que lá Adão, ele conheceu Eva no sentido de ter intimidade com ela. E a Bíblia vai dizer que Eva, então, depois deste ato, concebeu, teve um filho. Ou seja, eu preciso agora ter um relacionamento verdadeiro e real, íntimo com Jesus, para que naquele grande dia ele possa me conhecer. Este é meu. Amém? Assim como você, esposo, você, esposa, tem intimidade com o seu cônjuge, você precisa ter agora intimidade com Jesus. Não é de dizer pela boca, não é apenas palavras vazias, é realmente viver com Jesus. É realmente pensar como Jesus. É realmente realizar obras que Jesus espera que realizemos. Não é falar em Jesus uma vez no mês, ou quando alguém morre, ou quando tem algum evento religioso. É saber se eu realmente tenho intimidade com Jesus. Porque só estes Jesus vai conhecer naquele grande dia. Amém? Então, meus amados, você já conhece Jesus intimamente? Você já tem um real relacionamento com o Senhor Jesus? Você precisa, e é agora, amém? João, capítulo 3, verso 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, diz Jesus. É preciso que aconteça um novo nascimento. Este novo nascimento, nós ouvimos aqui agora há pouco testemunho de alguém que nasceu de novo. Como pode ser esse nascimento, pastor? Era a dúvida daquele homem.
O homem que tinha dúvida, como Jesus, esse negócio pode acontecer? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe e tornar a nascer? Não! Eu preciso nascer agora, no sentido de pedir que Jesus entre no meu coração, perdoa o meu pecado e salve a minha alma, faça de mim uma nova criatura. E quem está em Cristo, nova criatura é, e aquela vida, aquelas coisas que antes fazia, já não faz mais. Por quê? Porque ele não tem mais vontade de fazer, porque o Espírito que habita nele é tão perfeito, tão maravilhoso, que pensa tão perfeitamente, que ele ajuda nossas vidas agora que nascemos de novo, a também ter um pensamento completamente mudado. Amém? Um pensamento que agora quer inclinar para coisas que realmente são boas. Não coisas que nós imaginamos que são boas, mas que amanhã traz tristezas para nós, né? Nós gostamos de nos alegrar e farriamos, e é bebedeira, e é não sei o que para cá, e amanhã estamos chorando, estamos com o bolso vazio, estamos com família arrebentada. Separação, destruição, filho para um lado, mãe para outro, pai para outro. Quando nós nascemos de novo, meus amados irmãos, a nossa vida realmente ela tem sentido, realmente ela é feliz. E aí não precisamos nos envolver com coisas que achamos que é bom, mas que só traz uma alegria momentânea, amanhã acabou. Você precisa sentir algo que é verdadeiro, que é intenso, que é real, que tem firmeza, que não acaba no primeiro vento que vem, não. Amém? Você precisa ter algo sólido na tua vida, algo que você possa dizer, aconteça o que aconteça. Irmã Paula? Aconteça o que aconteça, com Deus as coisas andam. Amém? Ninguém que vai a Deus tem uma vida embaraçada. Ninguém que vai a Deus tem uma vida sem sentido. Amém? Porque quem vai a Deus, este está completo, porque o homem não foi feito para ficar longe de Deus. Deus criou para isso, amém? O homem que quis se afastar. Então, meus amados, estou finalizando, mas é preciso haver um novo nascimento, uma mudança, uma conversão, mudança de atitude, de pensamento. Amém? João, capítulo 1, verso 12, diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 5, 24, Jesus diz, quem ouve a minha palavra, olha só, você está ouvindo a palavra de Jesus, e Jesus diz que quem ouve a palavra, mas não apenas ouviu de ouvido aqui, mas acreditou no que Jesus fala, Jesus promete que este tem a vida eterna. Quem ouve e crê na palavra de Jesus tem a vida eterna, e este não vai entrar em condenação, mas passa da morte para a vida, amém? Ou seja, naquele grande dia, no dia do grande juízo, você que acredita hoje na palavra de Jesus, você não vai entrar em condenação, amém? Você será uma daquelas pessoas que Jesus vai olhar e vai reconhecer, ele vai sentir o cheiro do seu sangue sobre a sua vida, e ele vai, este é meu, este vai entrar para o gozo do meu Senhor, amém? Mas aquele que não foi achado, olha, se Jesus não conhecer, este entrará em condenação, sofrerá a segunda morte. E é terrível pensar sobre isso, e é real, é real. Mas você então precisa fazer o quê? Receber o Filho de Deus, porque todos que recebem é dado o direito, o poder de se tornar um filho de Deus. Ninguém tem direito de ser filho de Deus, mas quando recebemos o Filho legítimo de Deus, que é Jesus, aí nós temos o sangue dele sobre nossas vidas, nós somos aceitos agora perante Deus. Sem isso, não há quem escape, não há quem escape. Você não é capaz. Nenhum outro nome, não há outro Deus que possa te salvar. Somente Jesus e tão somente Jesus. Ele é o Salvador. E não há quem rejeita Jesus que possa entrar no céu. Sem Jesus ninguém entra no céu. Você precisa aceitar o Filho de Deus para ter o direito, o poder de se tornar um filho de Deus, amém? Então ouça hoje a palavra de Deus e creia nela, amém? Creia nela. É preciso crer hoje na palavra, para não entrar lá no dia do juízo, na condenação. Por fim, haverá, além de tristeza naquele dia, haverá separação. Haverá separação. O texto bíblico que nós lemos, verso 23, Mateus 7, verso 23 diz,
E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que tristeza! Então, naquele dia, pastor, que eu vou ter que passar por ele, ainda que eu não queira, vai haver separação eterna da presença de Deus. Meus amados, enquanto aqui nós habitamos, ainda que alguém não busque a Deus, ele tem a bênção de ter ao seu favor as misericórdias de Deus. Deus é bom, Ele ainda assim te sustenta, te dá oportunidade, livra você. Você tem as misericórdias de Deus disponíveis todo dia na sua vida. Sabe quando você não sofreu aquele acidente que ia sofrer? Sabe quando você sarou daquela enfermidade? Tudo isso é por causa de Deus. Deus permite algumas coisas ruins, outras boas. Temos acesso, então, à graça de Deus. Mas, naquele momento, não teremos mais, se você é alguém que Jesus vai falar, não te conheço. A partir daquele momento, você não terá mais, da parte de Deus, nenhum auxílio. O inferno, minha esposa, um dia conversando comigo, ela disse, eu tinha me esquecido, mas ela me falou algo que depois eu fui ver a Bíblia e fiquei pensando, e ela me disse o seguinte: olha, o inferno é mais terrível pelo fato de que lá não terá a presença de Deus. Já pensou? Aqui nós ainda temos a misericórdia, lá no inferno, sem a presença de Deus. Eternidade sem Deus. Sofrimento eterno, ranger de dentes, um lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Olha, não seja você que vai se separar da presença de Deus, amém? Jesus vai ter que dizer para muitos: apartai-vos de mim, até aqueles que achavam que merecia. Aqueles que não receberam Jesus enquanto viviam, estes têm que se apartar. Serão lançados nas trevas, Mateus 22, 13. Eles serão lançados para longe de Deus, para um lugar de ranger de dentes. Mas terminando, irmãos e amados ouvintes, estou acabando as minhas falas. Dias atrás, eu citei este exemplo aqui para a igreja e vou tornar a fazer sobre um jovem alemão. Eu vou arriscar falar o primeiro nome dele apenas, que era Rodolfo. Esse jovem alemão, ele era presidente de uma... Deixa eu ver se eu coloquei aqui como ele atuava. Deixa me ver. Ok, ele era um ex-comunista, presidente de um clube de juventude. Ele disse algo interessante quando ele se converteu ao cristianismo. Então, abre aspas para Rodolfo. E ele disse o seguinte: o cristianismo é uma vida para se viver aqui na terra. Aqui na terra, agora. E a única vida para a qual vale a pena viver. Repito, abro aspas para Rodolfo, e ele disse: o cristianismo é uma vida para se viver aqui na terra, e a única vida para a qual vale a pena viver. Amém? Naquele grande dia, não vai ter como você dizer para Deus: Senhor, então deixa eu agora me preparar, deixa eu agora viver o cristianismo para que eu possa então entrar no céu. O cristianismo é uma vida para ser vivida aqui, agora. Você precisa receber Cristo agora e viver Cristo agora, para que quando chegar naquele dia, você possa estar com Cristo eternamente. Então, o cristianismo é para ser vivido agora, não depois que você morre. Não vai ter mais como mudar. Amém? Mas, pensando assim, há esperança então hoje, amém? Há esperança para você. Há esperança, hoje há salvação, amém? Jesus diz em João 10, 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, amém?
Jesus se coloca como sendo uma porta de acesso. Acesso aonde, pastor? Acesso a Deus, acesso ao céu. Mas para entrar no céu é preciso passar pela porta. Não existe atalhos, não existe eu criar a minha possibilidade, não existe eu criar a minha própria porta. Ah não, eu estou dando um jeitinho. Sabe aquela ideia de que você escuta às vezes? E aí, você tem certeza de que vai para o céu? Aí a pessoa fala assim para você: olha, eu estou aí trabalhando, procurando merecer lá no final da vida. Não há jeitinho brasileiro para entrar no céu, meus amados. É a porta que é Jesus. E uma vez passando por ela, salva eternamente. Amém? Por isso que você às vezes pode até ficar surpreso em ver alguém que vivia no pecado, vivia fazendo coisa errada e hoje serve a Deus. Sabe por quê? Porque entrou pela porta. A salvação não está em fazer coisa errada ou não fazer, mas em ir a Jesus. Porque quando vai a Jesus, as coisas mudam completamente. Amém? As coisas mudam completamente. Então não pense em cicrano e fulano, pense em você, é uma decisão sua. Olhar para outro que vai ou deixou de ir, não muda o fato de que você vai passar por este momento, que você vai morrer, que você vai enfrentar o grande juízo. Então é você que tem que estar preparado, não é o vizinho não, não é o seu amigo não, não é o seu marido, a sua esposa não, não é os seus filhos não. Então você que é pai de família, a gente vai convidar para ir na igreja, quem sabe a mulher vai lá, quem sabe vou mandar os meninos, você precisa também de Deus. Você precisa buscar a Deus. E a Bíblia coloca o pai de família como sendo líder, como sendo o cabeça. É o pai que leva a família para Deus. Não é o inverso, não. É o homem que guia a família no caminho bom, não para o caminho ruim. Amém? Então não fica pensando, quem precisa mesmo é fulano. Mas meu filho está tão danado, eu vou mandar ele para a igreja. E você? Você não precisa? Você acha que está bom? Se você morrer hoje, você vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Você precisa se preparar, meus amados. Eu falo isso porque é importante falar para você. É importante mais do que qualquer outra coisa. Você precisa se preparar porque esse dia é inevitável e é terrível. É terrível. Mas hoje há salvação. Hoje você pode ter segurança de pensar, se eu morrer, eu estou em paz, porque eu estou em Cristo. E é possível estar, amém? É possível. Então prepara-te, amém? Então haverá um dia que todos terão que encarar. Encarar quem? Aquele que foi rejeitado por muitos. Será que é você que tem rejeitado Jesus até agora? Talvez você já ouviu, mas não fez aquilo que Jesus falou. Quem ouve e crê na minha palavra, este não entra em condenação. Mas só ouvir e ouvir, não adianta. Então quem rejeita hoje o grande Salvador Jesus, vai ter que encará-lo como grande juízo. E esse juiz, ele não vai poder conhecer você se você o rejeitou agora em vida. Não vai poder te salvar. Então não podemos evitar esse dia, mas podemos evitar as consequências ruins daquele dia, amém? Todos irão encarar o juiz, seja os crentes ou os descrentes. Mas para uns, consequências boas, vai entrar no céu, no gozo eterno. Para outros, sofrimento eterno. É um dia inevitável para todos, mas você pode mudar as consequências daquele dia. E a hora de mudar é agora, amém? A hora da virada, da mudança na sua vida é agora. É agora. Amém? Não pense o que vão pensar de mim. Pense, se eu morrer eu estou perdido. Não importa mais. Eu quero estar seguro de que eu estou bem. De que se eu morrer, eu estou com Deus. É o que mais importa. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, diz a palavra de Deus. Pense sobre isso. E vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Vamos.